Você já foi pro Japão? Não, meu sonho é pro Japão, velho. Cara, mas Maravilhoso, pelo amor de Deus, alguém me leva pro Japão. Maravilhoso, cara. cara. Não, é meu sonho. Eu vou meu trazer, sonho. ó, se você eu fui pro Japão por quê? Porque a eleição de 2018 foi uma catástrofe para a comunidade japonesa no Brasil. Por quê? Porque você tinha uma bancada, sempre teve uma bancada de deputados Nikkeis, né, que a gente chama, que é descendente de japonês, que tem ascendência japonesa. E sempre teve uma bancada de 8, 10, 15, né? Sempre foi assim, na baixa 8, na alta 15, sempre foi uma grande... Porque você tem 2 milhões de Nikkeis no Brasil. É a maior comunidade japonesa fora do Japão, é o Brasil. Caramba. E na última eleição, 2018, só foram eleitos 2. O Nishimori, que é do Paraná, e eu. E aí não tinha gente para representar, que sempre eram esses deputados, essa comitiva, que é a Frente Parlamentar Brasil-Japão, que representava o Brasil nas negociações com o Japão. E aí não tinha gente para representar numa negociação que era para abertura do Japão, né? Abrir as barreiras comerciais para carne brasileira e para as frutas brasileiras. Né? Tá. E aí precisava lá para negociar isso. Aí eu fui, né? Porque eu conheci o embaixador falou que tinha essa necessidade Voltamos no embaixador, hein? Vamos ver se você lembra. Diplomática e tal, e precisava ir pra lá. E aí foi nessa oportunidade que eu fui. Aí tive a oportunidade de falar com o ministro das Finanças lá, né, o Taro Aso, que é vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças, e foi primeiro-ministro 2 vezes, e é um cara que na juventude morou no Brasil, então ele tem muito carinho pelo Brasil, sempre recebe e tal. E, cara, vale muito a pena. Olha, eu tive a oportunidade de conhecer, na Europa eu conheci Polônia e Portugal, conheci os Estados Unidos, eu acho que é isso só, acho que de fora que eu já viajei, e assim, o Japão é realmente... É outro mundo? É real que o pessoal fala de limpeza nas ruas? Isso... Não existe sujeirinha. Não, isso zero. Cara, Zero. Deve dar um gosto de você andar pro lugar limpinho. Zero. Não, isso... E mesmo que não foi a pessoa que sujou, se caiu uma coisa, ela vai lá e pega. Tem um nível de preocupação com primeiro que estrangeiro é muito bem recebido. Muito bem recebido. Se você é... Agora, eles não têm Eu tô perdido lá, se eu tiver perdido. Cara, te contar uma história. A minha irmã, ela foi pro Japão antes de mim, né? Foi passear lá com o cunhado. Com meu cunhado. Com o cunhado dela. Com meu cunhado. E aí, os dois estavam... Como é que pega o trem pra tal lugar? Era um lugar 1 hora de distância, né? De onde eles estavam. Foram numa loja. O atendente da loja falou, eu levo vocês até lá. Nem conhecia. Saiu da loja, pegou um trem 1 hora com eles até o destino final. Estranhos pra ele. Estranho. Voltou e foi pra loja. Que absurdo. Quer dizer, legal pra caralho, mas é uma coisa que a gente não imagina. Mas, não. Primeiro que... Imagina se você for trabalhar numa loja aqui no Brasil. Você sair, ficar 1 hora fora e seu patrão perguntar, onde é que você tava? Eu fui levar uma galera que tava perdida. Tipo, como assim, mano? Que doido, velho. Realmente... É surreal, cara. E quando eu fui lá, e eu tive a oportunidade de conversar com o ministro das Finanças, ele me deu um álbum de figurinha de anime, que ele tinha visto lá. Acho que o governo faz um relatório, né? Antes, a diplomacia faz um relatório da pessoa que você vai conversar. Aí ele tinha um relatório lá meu, que tava lá, que gostava de mangá, de anime. E aí ele deu um álbum, né? E aí ele deu o álbum, aí ele falou, desculpa, né? Ele falou, gomen nasai, né? Gomen é desculpa. Gomen nasai é a maneira mais formal de falar. Aí eu achava que não tinha entendido direito, né? Porque eu falei, por que ele tá se desculpando? Né? Não faz o menor sentido. Aí eu perguntei pro intérprete que tava lá, porque lá, mesmo, eu falo assim, quase zero japonês, sou vergonha da nação. Mas nem lê nada. Lê pior ainda, né? Falo pouquíssimas palavras assim que eu ainda lembro da minha bachan, da minha avó, né? Que ela não falava português direito, aí a gente falava com ela mais japonês, mas é muito pouco que eu me lembro. Mas mesmo se eu soubesse falar, né, a regra da diplomacia, essa é uma curiosidade, né? A regra da diplomacia internacional é você sempre falar na sua língua. Ah, é? Você fala português, aí fala o intérprete, que é uma questão de soberania. Tá. Né? Você não pode... Mesmo que você saiba falar, se eu falasse japonês, era como se eu estivesse me submetendo, representando o Brasil, me submetendo a uma autoridade japonesa, quando a gente está no mesmo nível. Entendi. Né? Meio que uma regra de diplomacia. Então eu preciso falar português e ele precisa falar japonês, mesmo que ele saiba falar português. E aí eu perguntei pro intérprete e tal, eu entendi direito o que ele falou, desculpa, não faz o menor sentido. Aí ele falou desculpa. Aí eu falei, mas você falou desculpa por quê? Não, porque tá sem... não tem sacola e não tem quem leve pra você o presente. Eu falei, como assim? Eu pego o álbum e levo. Então, ele tá pedindo desculpa porque você vai ter que fazer isso. Eu falei,
Como assim? Você ganhou o presente, não era pra você carregar ele, é isso? Não, é porque pelo menos até a porta, alguém com uma sacola levar o presente pra mim, pra depois, fora lá do ministério, eu levar. Eles são muito formais, né? É. Que louco, cara. Cara, mas você ficou tipo só em Tóquio ou você deu uma rodada por lá? Dei uma rodada, fui Tóquio, Kyoto, que Kyoto foi também... O Japão sempre teve muita guerra interna, né? Na época do... né? Há muito tempo. Muito tempo atrás. Sempre teve muita guerra interna. E então teve várias capitais diferentes, né? Então, Tóquio hoje é a capital, mas Kyoto também foi capital. E eu tive a oportunidade de visitar, que tem muitos templos, prédios históricos, é um ponto turístico muito famoso. E eu fui também nas províncias, né, nas cidades que tem as maiores comunidades brasileiras no Japão, né, que é Hamamatsu e Gunma, né, que tem muito brasileiro mesmo. E foi até engraçado, né, que eu conversei com umas crianças filho de imigrante brasileiro lá, né? Que nasceu lá? Que nasceu lá, que nunca conheceu o Brasil. Eu fui lá numa sala, perguntei... Pô, e aí, quem aqui gostaria de voltar a morar no Brasil? Todo mundo, sem exceção, levantou a mão. Caramba! É engraçado, A né? gente acha que quem vai pra lá nunca mais vai querer voltar pro Brasil. Não, primeiro que eu acho que é uma... Da mesma maneira como eu chegando lá no Japão senti um negócio de caralho, né? Que onde os meus avós tal, né? Vieram, né? Essa é a origem, né? Da cultura, de parte do meu sangue. Eu acho que eles também têm muito isso, né? De ver muito... Puta, meus pais no Brasil, pô, o Brasil deve, né, como é que é a cultura, como é que, né, a comida, que é tudo completamente diferente né, do lugar que eu nasci, né, como é que é um lugar em que, sei lá, a criança pode falar alto no meio da sala, como é que é um negócio... né? Como é que é? Os caras... Tem essas coisas. Como é que é um lugar em que você pode ter uma conversa de amigo com um professor, que lá, não, o professor é como se fosse uma autoridade distante, né, então você não pode... vou sair pra almoçar com o professor, que é meu amigo meu. Não, você não é amigo do professor. Ele é seu professor, ele é o sensei. Ele tá num nível, você aprende quieto e aí, tchau, professor, obrigado. Então, como é que é? Que doido, é muita diferença cultural. Muitas das coisas que eu até prefiro o Brasil, por exemplo, dessa coisa de relações, distância, né, e tal. E muita coisa de meio de sentimento de pertencimento mesmo, né? Porque a criança, querendo ou não, mesmo tendo nascido lá, acho que ela se sente mesmo brasileira. O pai e a mãe é brasileiro, falam português. Deve assistir televisão. Assistir televisão brasileira, vivem falando sobre o Brasil. Eu achei muito curioso como... Veio aqui o Santi, ele falou que gravou o DVD dele, o especial dele lá. Ele falou, cara, que é incrível. A impressão que ele tem é que a comunidade lá conhece mais do Brasil do que a gente. Eles estão tanto lendo e vendo coisa que eles falavam coisa. Cara, eu nem tô sabendo disso. Os caras estão muito por dentro do que tá acontecendo aqui, não é? Cara, o cara tá lendo a todo momento, né? Porque às vezes nem a gente aqui se informa, né? Muito sobre tudo que tá acontecendo o tempo todo. Deve ser difícil, né, cara? Você tá em outro país, por mais que seja um país bom e com uma economia boa e com uma cultura deve bater, né, cara? Eu nunca morei muito tempo.